Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você quer saber como melhorar o seu currículo? É isso que eu vou te mostrar agora, num passo a passo, o que você precisa fazer, para onde você deve olhar. E olha, as indicações que eu tenho para te dar aqui fazem o diferencial na sua seleção. Eu sou a professora Carolyn, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu defendo que a pós-graduação era para todos. Já recomendo você se inscrever aqui, ó, porque isso é uma forma de você mostrar que o conteúdo que eu estou produzindo, que eu estou apresentando aqui para vocês, tem um valor para você. Comentar aqui embaixo se você está gostando, se você vê que eu preciso melhorar mais alguma coisa. Se você quer ver algum outro tema aqui, pode ser que eu traga esse material. Então, aqui a gente não tem muito disso de ficar dando voltas e voltas ao assunto, então eu já vou te colocar aqui na minha tela. Porque o que acontece? Quando a gente fala de preparação para mestrado, não tem como eu fugir do edital. O edital é o mestre mandou de toda a seleção, e como o mestre que manda, a gente obedece. Já coloquei aqui na sua tela o edital. Por que nós vamos olhar para ele? Porque é ele quem vai dizer para onde eu devo ir. Deixa eu só me colocar aqui na minha tela. Pronto. Então, o que acontece? A nossa proposta é te mostrar aqui como que o currículo é cobrado nesse mestrado e o que é que você e como você vai utilizar essas informações ao seu favor para você se preparar aí para esse mestrado e ganhar aí algumas estrelinhas a mais que vão fazer com que você se diferencie durante a seleção. Nesse mestrado em específico, o currículo, ele não é eliminatório. Ao passo de que se você tiver uma pontuação zero, isso não vai te desclassificar. Isso não vai te eliminar, mas ele pode te desclassificar. Porque se você tira uma nota zero e o seu candidato tira uma nota 1, ele já passou tecnicamente na sua frente. Então, vamos aqui. Primeiro passo, nós vamos aqui entrar dentro desse edital para analisar especificamente como é cobrado o currículo de vocês. Qual o impacto do currículo? Já vi aluno dizer assim, então se o currículo não elimina, então ele não é importante. Ele pode não te eliminar da seleção, mas pode te colocar em uma classificação que não é favorável e que pode fazer com que você não assuma uma vaga dentro da seleção. Então, não adianta estar dentro da lista de classificáveis e não ficar classificado, se é que você me entende. Bom, o currículo Lattes, que é onde você vai hospedar todos as suas certificações, as suas experiências, ele é um documento que é exigido dentro aqui das documentações que são obrigatórias para a seleção. Então, por mais que você não tenha nenhuma experiência, você precisa apresentar o seu currículo Lattes, minimamente cadastrado. Isso significa que você acabou de concluir a sua graduação em fisioterapia. Acabou de concluir a sua graduação. O que é que você vai fazer? Antes mesmo disso, se você está se preparando para esse mestrado, ainda que você não tenha experiência nenhuma, nenhum certificado, não tenha participado de nenhum evento, de nenhuma palestra, de nenhum momento da sua graduação, você precisa inserir, eu recomendo, insira dentro desse currículo que você estudou em que escola no ensino médio, principalmente se tiver estudado em instituição pública, porque aí fica aquele registro dentro do seu currículo. Se você estudou em instituição pública, né, caso você não saiba, existe uma consideração sobre isso, que em alguns editais possuem. Então, você já vai colocar essa informação e coloca a informação de que você, né, concluiu a sua graduação. E tem inclusive o espaço para você inserir qual foi o seu TCC, o seu artigo, a sua monografia ou título. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma, para você entrar no mestrado, você precisa ter minimamente isso. Ter passado pelo ensino médio e ter concluído agora a sua graduação.
Outras informações a mais, cada uma delas tem um espaço dentro do currículo Lattes. E se você quer saber, né, como faz para onde inserir, eu vejo que muita gente tem muita dúvida sobre onde é que eu faço para inserir aqui esse mini curso de 2 horas, professora. Eu tenho o guia para o mestrado, vou deixar aqui na descrição, guia para o mestrado desse vídeo, você consegue acessar e lá, além de orientação para inscrição, documentação, projeto de pesquisa, entrevista, inglês, você vai encontrar também currículo Lattes, como preencher algumas informações dentro da plataforma. É um guia que é bem completo para quem está nesse processo de preparação para mestrado. Mas esse não é o assunto do vídeo, então vamos lá. Além da cópia que você vai retirar da própria plataforma do sistema, lá da CNPq, que é na plataforma Lattes, você vai também colocar a cópia dos comprovantes. Que comprovantes são esses, professora? Declarações, certificações, diploma, você vai ter que colocar o seu diploma da sua graduação. Tentei clicar aqui nesses links, mas não consegui acessar esse formulário, que nada mais é o formulário que a gente vai dar uma olhada aqui ao longo do edital. Bem, aqui são as informações básicas que ele vem apresentar para a gente do currículo. Isso já nos mostra que você precisa atualizar, criar e manter atualizado o seu currículo na plataforma Lattes. Essa é a primeira, está no processo de preparação, mantém esse currículo atualizado. Vai começar a se preparar agora, então corre atrás de todas as documentações, de todas as suas experiências que você tem teve durante a sua graduação, teve de trabalho, cursos, mini cursos, tudo que você tiver, você precisa reunir esse material e subir para o Lattes, né? Para o nosso currículo Lattes. Passei aqui porque a nossa ideia é falar aqui sobre currículo. Nós temos aqui a etapa de análise do currículo Lattes. Como eu havia falado, né? É uma etapa que é classificatória e que vai levar aqui em consideração os itens que serão apresentados no anexo 12. A gente vai já lá no anexo 12. Os documentos comprobatórios devem ser anexados conforme especificado e que também está disponível na página do programa, né? Que é aqui, formulário, seguindo rigorosamente a ordem indicada no documento. Então, aqui já trago uma menção para você. Além de você juntar todos esses certificados, é interessante, eu não sei que se ele vai desconsiderar, que esse material esteja na ordem que está no documento. Por exemplo, às vezes ele já dentro do formulário vai pedir para você diploma, então você precisa apresentar os seus diplomas. Depois ele vai pedir aqui especialização, aí você precisa apresentar especialização. É legal você apresentar esse material nessa ordem que está posta aqui, que está posta dentro do formulário. Vai eliminar se eu não colocar? Talvez não, mas talvez eles não considerem algumas informações, né? Ele não está falando aqui que não vai considerar, mas destaquei aqui que o currículo, essa etapa 3 de análise curricular, ela pesa 30% da sua nota. Lembra lá que ela não era desclassificatória? Lembra que eu te falei que essa nota, ela não era... Tem aqui escrito, né? Que ela é uma etapa que não elimina, mas que ela classifica. No entanto, a gente precisa ter algumas ressalvas ao considerar que aqui ele não apresenta para a gente se vai ser obrigatório você fechar aqui a nota final classificatória na nota 7. Mas se você tirar, por exemplo, um 7 aqui nessa situação, se você tirar um 7 aqui nessa situação, 7 vezes 7, você vai conseguir que a sua nota final classificatória seja um 7?
Para você saber isso, é interessante você dar uma olhada nos resultados anteriores da seleção, para saber quais foram as notas médias, né, as medianas ali dos candidatos, a nota máxima, a nota mínima, para você ter uma noção e entender para onde é que você está indo. Se os candidatos não estão alcançando a nota máxima, isso pode significar uma coisa. Se os candidatos só tiram a nota máxima, isso também vai significar uma outra informação que você precisa interpretar. E aqui a gente teria o quê? 7 vezes 7, 49. Dá 4,9, né? Aqui. Então, isso significa o quê? Fiz certo a conta? 7 vezes 7, 49. Que dividido por 10 dá 4,9, né? Então, será que essa nota 4,9, que é uma nota mínima, ou eu tenho que tirar um 7? Porque se você tiver que tirar um 7, aí você precisa alcançar minimamente aqui alguma pontuação. Então, verifiquem isso, tá? A ideia aqui é te indicar a preparação, não fazer essa análise minuciosa, até porque esse edital aqui, ele já passou, então, sempre que sair, a gente está fazendo uma análise a partir do edital anterior. Então, quando sair o novo edital, você precisa fazer o quê? Verificar o que foi que mudou de um edital para o outro. A gente está indo para o anexo, que faz referência à questão do currículo, porque é por ele que você vai se preparar e se organizar, melhorar esse currículo para obter um melhor resultado na seleção. E para isso a gente vai utilizar o que? O formulário aqui que eles entregam para você de comprovação do currículo. Veja bem, como é que você vai utilizar esse material? Você vai observar nesse formulário quais são as experiências que eu já possuo. Aí você vai fazer uma marcação. Nesse formulário, quais são as experiências que eu ainda não possuo e que, de acordo com o meu prazo, eu consigo desenvolver? Entendendo isso, você consegue estabelecer metas para colocar em um plano de ação. E é nesse plano de ação que você vai trabalhar de agora em diante. Não só no seu plano de estudo, plano de trabalho, como eles falam aqui, mas também nesse momento de currículo, que também vai pesar ali. Pesa 30% da sua nota. Agora veja bem, você tirou a nota mínima do projeto, 7. E a entrevista, 7. Aí vem o candidato que tem uma nota, tira 7 também, e tem uma pontuação ali que equivale a 1. Ele já passou na sua frente. Então, minimamente, eu gosto de pensar assim, eu sempre falo isso. Nesse processo de preparação, existem algumas etapas que a gente consegue controlar dentro da seleção. A etapa que a gente menos consegue controlar é a entrevista. A etapa que a gente menos consegue controlar é a prova escrita. Mas em se tratando de currículo, é uma etapa que a gente consegue se organizar para tal. A gente consegue ter uma previsão de quanto que você vai tirar naquela nota. Então, a partir dessa previsibilidade, eu consigo entender se o mestrado é ou não é viável para mim naquele momento, naquela situação. E é entendendo essa questão de que se é algo que eu consigo controlar, então é nesse lugar que eu vou investir meu tempo, além do projeto de pesquisa. Então vamos lá, ó. Olha só o que é que ele traz aqui. Especialização e residência, né? Aqui são os lato sensu. Especialização, no caso, pós-graduação, lato sensu. Concluídos e reconhecidos pelo MEC. Ele traz aqui duas áreas, né? Só que ele não está trazendo aqui quanto que vale. Quanto vale isso aqui? Ele está dizendo aqui que cobra 2 títulos. Na área de fisioterapia ou em outra área da saúde. Já aqui na sequência, aí vamos lá, né? Tá concluindo alguma especialização? Ninguém fala sobre isso. Eu vou falar sobre isso agora. Eu vou até me dar um close para você ficar atento.
Eu não recomendo mais você gastar dinheiro nenhum em nenhuma especialização, exceto se for uma área que você gosta muito, que você tem muito interesse e que seja algo assim que você realmente quer ir. Se não for, não pague especialização só para ter título. Verifique sempre os institutos federais. Os institutos federais são instituições que, uma vez ou outra, apresentam especializações gratuitas e muitas vezes à distância, das quais você pode se inscrever e obter um certificado sem pagar nada, fazendo de casa e de uma instituição federal. Então, antes de pensar em gastar dinheiro, mais uma vez, numa especialização que provavelmente não vai servir para você, verifique essa outra alternativa. Exceto se, gosto tanto desse tema, vai abrir uma turma, tananã. Aí faz, né? O que você gosta. Na sequência, olha só o que é que ele vem trazendo aqui. Atividades de docência. Aqui ele trouxe formação, né? Formação acadêmica, que entra especialização, residência. Aqui ele vem falando se você exerceu algum tempo ministrando aula enquanto professor, né? Inclusive aqui, ó, se você foi monitor durante a sua graduação, ele vai contar que isso é bom. Por quê? Ele vai contar por semestre, né? Porque se você está ali no seu último semestre, você pode procurar algum professor e pode pedir para fazer monitoria. Isso aqui, geralmente, é para quem ainda está na graduação, tá? Você já terminou, então provavelmente você não vai conseguir fazer isso aqui, a não ser que tenha um edital muito específico que abra e provavelmente não vai abrir, porque você é um vínculo externo com aquela instituição. Exercício de monitoria ao nível superior. É quando você pega uma disciplina para ser monitor. Só que aí não é você que pega, né? É o professor que escolhe um aluno para ser, né, para orientar outros alunos naquele tema. E aí tem um tempo de laboratório, tem tempo de sala de aula, que para você tirar dúvidas dos seus colegas. Aí entra aqui, preceptoria de estágio para, aqui já são pessoas formadas, né? A graduação, se você foi preceptor, na graduação, magistério, devidamente autorizado, reconhecido pelo MEC. Se foi na área de fisioterapia, tem um valor. Se foi na área da saúde, tem outro valor. Era para ter, tipo assim, um valor se não foi na área da saúde também, né? Estágio em docência assistida, realizado em estabelecimento de ensino superior durante o curso de pós-graduação, estricto sensu. Não tem mais nada. E devidamente validado pela instituição, ou seja, se você... Aqui é legal, estágio de docência realizada durante o curso estricto sensu. Aqui é para quem já fez um mestrado. Eu não entendi porque é que eles colocaram isso aqui, tá? Porque isso aqui só tem quem já fez mestrado. E quem fez mestrado fez a disciplina, né, de estágio à docência, que é quando a gente paga essa disciplina no mestrado. Então, significa que isso aqui só consegue quem já tem mestrado. E a pessoa que tem mestrado vai fazer mestrado de novo? Ou é porque esse aqui também vale para o doutorado? Exercício de magistério em nível superior da UFRN, ou seja, quem ministrou aulas, né, na graduação ou na pós-graduação. Aqui ele traz, né, exclusivamente a estricto sensu, que é novamente mestrado. Talvez aqui para quem é mestre, né, para quem já é mestre e vai tentar o doutorado. Na área de fisioterapia, na área de cursos da saúde. Agora, isso aqui está valorizando o pessoal que vai tentar doutorado, não é isso?
Vocês estão vendo, né? Isso aqui, ó, que eu tô marcando. Ok. Vamos voltar lá na nossa página. Por que eu estou apontando isso? Porque são esses elementos que vocês precisam entender nessa jornada, precisam entender as minuciosidades que estão sendo apresentadas no edital, porque isso também vai fazer uma relevância. Vamos fazer uma inferência. Se aqui ele já está pontuando, eu estou imaginando que é porque essa ficha ela avalia as duas situações, para quem vai para o mestrado e para quem vai para o doutorado. Mas se você está indo para o mestrado, que aqui ele já está dizendo que quem tem mestrado tem maior preferência, será que está entrando muita gente que tem mestrado? Isso mostra que a concorrência já vai ser diferente, que você já precisa se preparar de forma diferente. Mas vamos avançar. Orientação de TCC na área de fisioterapia ou em outra área da saúde. E aqui, né, atividades de pesquisa e extensão. Artigo publicado ou aceito, né? É interessante. Trabalho, resumos publicados em anais. Ele não está dizendo aqui quantos que ele vai aceitar. Somente nos últimos 5 anos. Então, arrochunou, né? Para fazer o diferencial aqui. Trabalhos, resumos publicados em anais, congresso. Trabalhos e resumos apresentados. Aqui são nacionais, aqui é regional, aqui é internacional. Participação como membro do projeto de pesquisa, devidamente cadastrado, né? Esse projeto aqui, geralmente são aqueles que são patrocinados, né? Que recebem fomento para o desenvolvimento da pesquisa, com edital, etc. Bolsista de iniciação científica, é interessante aqui que eles já trazem voluntário. Eu fui bolsista voluntário em um programa de extensão, mas também fui depois bolsista de extensão, fui bolsista de iniciação científica, bolsista da CAPES equivalente durante o curso do mestrado, tá vendo? Porque aqui também, eu acho que aqui é a ficha dos dois, né? Aqui é também para quem vai para o doutorado. Livro publicado, capítulo de livro, participação em programa, projeto. Então, olhando para isso aqui, você vai precisar fazer o quê? Você vai pensar, o que é que eu já tenho, o que é que eu não tenho? Vamos entender aqui, o que é que você aqui tem? Eu vou te mostrar aqui o que é que você ainda pode ter. Para participação em programas, projetos concluídos, ações de extensão, como membro de equipe. Aí ele traz aqui, cursos ou eventos. Esse aqui é o que você consegue ter. Como é que eu faço, professora, para ter isso aí? Ele está dizendo, ó, participação de programas, projetos que já foram concluídos ou ações de extensão como membro de equipe. Se você está atuando em um grupo de pesquisa, você pode pedir para desenvolver alguma ação de extensão e pedir para o coordenador do grupo de pesquisa te entregar uma certificação de que você, né, desempenhou ali uma ação de extensão. Isso vai pontuar para você. Agora, olha só a situação toda, né? Você vai participar de um grupo de pesquisa, ou você pode, né, dizer que tem interesse em apresentar um curso, ou fazer uma fala naquele evento, ou organizar um evento, um curso, um mini curso, uma palestra. Capítulos em livros publicados com ISBN, aqui já é mais difícil, que ele traz capítulos, né? Porém, isso aqui é mais fácil do que um artigo. Dependendo, né? Você precisa verificar a questão do tempo. Livro, aqui é mais para quem ali consegue pegar seu trabalho de conclusão de curso e transformar em um livro. É viável, tá? Só que tem sempre que checar isso aqui, com o ISBN. Bolsista CAPES, aqui é só para quem está no mestrado, a gente não fala para quem está no mestrado, né? Para quem está indo para o doutorado, na verdade. Bolsista de iniciação científica, isso aqui precisa estar dentro da graduação, então não vou marcar.
Participação como membro de projeto, isso aqui é difícil também você conseguir. Mas, ó, isso aqui é algo rápido que você consegue. É ficar atento aos eventos. Nós temos a plataforma Deutsch, né, que eu acho que lá você consegue ter acesso aos eventos que estão acontecendo. Tem a plataforma Even e você pode pesquisar, fazer pesquisa livre, né? Principalmente nas UFs, nas universidades federais, e nas universidades estaduais, para ver os eventos virtuais, né? Artigo aceito ou publicado. Aqui é possível, mas precisa de um tempo, tá? Precisa de mais dedicação para poder conseguir alcançar isso aqui. E aí eles precisam ter um qualis, né? Aqui de 1 até B4. Aqui é algo que você também consegue orientar TCC. Mas aqui, por exemplo, participou de uma banca, ele não está contando, né? E eu acho que deveria contar. Mas vai que, por exemplo, aqui ele está falando que é orientação. Aí sabe o que você faz? Se você não tem orientação, mas você tem participação em banca, joga aqui dentro. Por quê? Vai que eles aceitam. Não é para eles aceitarem, mas se eles aceitarem, área correlata. Exercício de magistério superior, que é quem ministrou aula, que é difícil, né? Para se conseguir, porque você precisa ter, ó, por semestre, ter ministrado um semestre. Aqui também, ó, ele pede que você tenha feito no mínimo um semestre. Preceptoria, aqui também é mais fácil. Monitoria. E aqui nós entramos nas formações. Eu vou pausar aqui e voltar daqui a pouco, porque eu vou verificar se eu consigo acessar aqueles formulários. Olha o que eu encontrei aqui. Baixei o formulário para poder avaliar se eles apresentavam quanto valia cada tipo de certificação, mas eles não trouxeram. E o que é que acontece aqui, ó? A nota desta etapa será elaborada considerando-se uma escala de 0 a 10, normalizada pela maior nota absoluta. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Aqui mesmo, né? Como é que funciona isso? Significa que, por exemplo, se fulano tirou 3 e foi a maior nota, eles vão emitir uma nota para cada um, né? E foi a maior nota, então fulano vai ficar com 10. Aí, quem tirou 2, aí eles vão fazer uma equivalência. Tipo, como é que a gente faz isso aqui? Regra de 3 simples. Então, quem tirou 2 vai tirar quanto? Faz a conta. Que aqui eu não vou saber fazer essa conta. Tá bem feio, né? Esse desenho. Deixa eu ver se eu consigo uma folha em branco. Assim, eu fiquei meio confusa, não vou mentir pra você. Porque como é que vai valer quanto cada nota, cada item? Tava aqui, ó. Não tem. Então, você pode até entrar com recurso para saber quanto que vale cada nota, porque assim talvez nas próximas seleções eles já coloquem lá, né? Mas, por exemplo, fulano tinha 3 certificados. E aí esse certificado tirou de 0 a 10. Aqui ele tirou 3 dentro lá do formulário. Todo mundo vai ser padronizado com 3, como se o 3 fosse a nota que equivale a 10, já que fulano tirou 10. E você, Maria, por exemplo, tirou 2,9. Aí eles vão fazer lá a proporção. Se eu tirei 2 pontos. Se fulano que tirou 10 tirou. Se fulano que tirou 3 ficou com 10, eu que tirei 2,9 vou ficar com x. Aí a gente faz, né? Aquela regrinha de x. Dá aqui 0. Dá 29 dividido para 3, que eu não vou saber fazer essa conta, porque eu não sou boa em matemática, eu sou enfermeira.
uma coisa não tem a ver com a outra, mas tudo bem, você entendeu o que eu quis dizer. No entanto, eles deveriam ter apresentado aqui quanto vale, por exemplo, o grupo 1 vale quanto? Ele está dizendo aqui que é limitado a 2 títulos. Olha só sobre nota o que é que ele vem trazendo, né? Essas limitações. Aqui dentro eles só vão aceitar até 2 títulos. Tá certo, tudo bem, mas quanto que vai valer esses 2 títulos? 33,3% da nota. Aqui ele está dizendo atividades de docência, apenas os últimos 5 anos para todos os itens. Tá bem pequenininho para vocês, né? Ai, Deus. Porque, veja, se aqui ele tá me falando que vai cobrar 5 anos, considerar apenas os últimos 5 anos para todos os itens, de atividade de docência. Se eu tiver 5 anos de monitoria, 5 anos de estágio, 5 anos de não sei o quê, ele vai considerar isso tudo? Já quando eu vou para cá, para o grupo 3, ele vai considerar se eu tiver artigos completos. Se eu tiver 10 artigos, ele vai considerar os 10. Se eu tiver 40, 60, 100 resumos, ele vai considerar os 100 resumos que eu fiz em 5 anos? Não está dizendo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, geralmente, as seleções, elas apresentam assim, ó. Estamos aqui. Esse é o elemento, tá? Eles vão colocar aqui a seguinte informação. Geralmente coloca aqui. 0,1 cada. Aí eles colocam assim. E, no máximo, 2. Significa o quê? Significa que cada certificado vai valer 0,1 e que eu só posso apresentar, no máximo, 20 certificados de trabalhos publicados em anais de congresso regional ou local. Tá faltando essa informação. Por quê? Porque aqui eu filtro quanto que vou cobrar desse aluno aqui. E às vezes eles trazem assim, às vezes eles dizem assim, 0,1 cada, ainda deixa aberto. Mas não tem, tá faltando essa parte, a não ser que eles apresentem isso em um outro momento. Mas dentro do formulário aqui que a gente abriu, não conseguimos identificar. Isso limita a nossa preparação em algum aspecto, sim. No entanto, olhando para esse material, como é que você vai fazer para se organizar? Você vai anotar lá dentro o que é que você já tem e você vai fazer como eu fiz aqui. O que é que eu consigo desenvolver até chegar o dia da seleção? Até finalizar minha seleção, minha inscrição, na verdade. Então, considerando esses aspectos, usando o próprio edital, você consegue, né, entender qual é a sua pontuação, quanto que eu já tenho hoje de nota, quanto que eu posso melhorar, quantos pontinhos eu posso correr aqui contra o tempo para poder ganhar. Não ignore essa etapa, porque como eu te mostrei, né, a nota tem que ter uma nota mínima para a segunda etapa. No entanto, o currículo Lattes ali, ele vai fazer uma diferença. E se você fizer como um aluno meu que já disse assim, então não vai valer nada. Vai valer para quem é inteligente e pega isso. Por quê? Porque se vai valer alguma coisa, então eu vou correr aqui atrás contra um ponto que vai ser o meu diferencial. E é assim que você se prepara o seu currículo para qualquer mestrado, a partir do próprio mestrado do seu mestrado-alvo. Espero que essa aula tenha sido satisfatória para você, mas não somente isso, tá? Eu tenho o guia para o mestrado, que é um material que está organizado para te preparar para uma seleção. Ele é ideal para quem vai tentar uma seleção agora ou até mesmo para quem já tentou uma seleção, por exemplo,
e caiu em algum momento. Aí o guia, ele vai vir como um recapitulador para quem já tentou. E para quem vai tentar ainda pela primeira vez, ele vai mostrar quais são os melhores caminhos. Tudo isso que eu te falei aqui sobre currículo tem muito mais conteúdo dentro do guia, até mesmo sobre como atualizar seu material, seu currículo Lattes, porque não adianta ter todas essas certificações e você não colocar elas dentro do seu currículo, ou até mesmo você perder essas certificações porque se mudou, não sei. Então, precisa-se ter um sistema metodológico para poder se organizar para o mestrado. E o guia te entrega isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição como você faz para você conhecer um pouco mais, né? E como você faz para entrar para o guia e se tornar meu querido aluno. E já te peço, antes de encerrar aqui, para você deixar aqui o seu curtir nesse vídeo. Fala se ficou melhor, se contribuiu esse material aqui nos comentários na tua jornada. E eu te vejo em breve, do lado de cá.